Oi, escritor. Primeira ou terceira pessoa? Qual é o melhor estilo para usar na sua narrativa? Este é o tema deste vídeo. Eu me chamo Jonas, você está no Reddit e eu espero que você tire bastante proveito do conteúdo. Para muitas pessoas, a escrita tem a ver unicamente com talento, mas eu acho que não é só isso. Tem muito de naturalidade e técnica, é importante se desenvolver. E uma das dúvidas que mais surgem na cabeça dos escritores é que tipo de personalidade usar na narrativa. Primeira, terceira pessoa ou mesmo segunda pessoa. Pode ser que o autor tenha mais domínio com a primeira pessoa, mas será que ela, no universo criado, é a melhor escolha? Primeiramente, eu preciso dizer que este vídeo não tem o interesse em mudar o seu estilo de escrita. Na verdade, é um convite ao pensamento para que você veja exemplos de coisas que costumam funcionar na literatura. Apesar disso, é claro que tem exceções, e a sua história em específico pode ser uma, mas ainda assim é válido conhecer mais os casos em que é interessante usar a primeira pessoa, a terceira pessoa e a segunda pessoa também. Primeira pessoa. A primeira pessoa é amplamente utilizada por escritores famosos, como a Gillian Flynn, que escreveu Garota Exemplar, e o Fyodor Dostoiévski, que escreveu Memórias do Subsolo. Esses são apenas dois de milhares de casos de sucesso, e é uma narrativa que utiliza o eu e o nós, que são respectivamente a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Ou seja, essa é uma narrativa mais centralizada, mais direcionada a um personagem só. O que vai definir se a primeira pessoa é a melhor utilização não é a pessoa em si, mas sim todo o contexto da narrativa. Há histórias que pedem essa centralização, esse monólogo interno do personagem, mas há histórias que pedem uma outra abordagem. A primeira pessoa costuma funcionar quando a história é mais fechada e completamente centrada nos problemas pessoais que o protagonista experiencia. Nisso, o personagem pode falar de suas alegrias e de suas tristezas de uma forma muito profunda. É como se o autor estivesse dissecando a alma desse personagem. Histórias dramáticas ou que usam uma grande quantidade de teor psicológico podem usar bastante a primeira pessoa. E a seguir eu vou mostrar o trecho de um conto que, para não infringir nenhum direito autoral, eu vou usar um conto meu mesmo. É só um trecho pequeno para vocês verem como se usa a primeira pessoa. Espero que vocês gostem. Se a primeira pessoa é amplamente utilizada em histórias onde a vida pessoal do personagem principal é bastante dissecada, a terceira pessoa é conhecida por sua abrangência, no modo como pode mostrar uma pluralidade de cenários e situações sem que o protagonista esteja presente. Isso significa que a narrativa em terceira pessoa pode falar de muitos personagens, pode entrar em diversas mentes sem demandar muito esforço. É acessível. A terceira pessoa usa muito ele, ela, eles e elas. Terceira pessoa do plural e do singular. Muitos escritores utilizam a narrativa em terceira pessoa para histórias mais centralizadas, focadas em um só personagem. Isso não é errado e às vezes funciona muito bem, mas ainda assim as pessoas dizem que a narrativa em primeira pessoa confere uma profundidade maior para o personagem principal. Entretanto, é quase uma unanimidade que as histórias que falam de grandes mundos, de grandes mapas geográficos, utilizam a terceira pessoa. Além disso, a terceira pessoa é muito utilizada para mudanças rápidas de perspectivas. As histórias de fantasia, portanto, que apresentam mundos muito extensos, com muitas particularidades, costumam se beneficiar com o uso da terceira pessoa, pois podem ser mais descritivas e mais abrangentes. Distopias também podem se beneficiar com o uso da terceira pessoa, pois mostram como a sociedade na história funciona. Na verdade, é possível escrever uma distopia em primeira pessoa, como no caso do Conto da Aia, mas se você ler o livro, você vai perceber que a visão da protagonista é muito limitada. Ou seja, se você quer escrever um mundo muito pluralizado, que mostra muitas ideias, que explica realmente como as coisas são, ou a pessoa que vai narrar conhece muito desse mundo, ou a narrativa certa para esse caso é a terceira pessoa, porque não demanda da visão do personagem. Agora, um exemplo sobre o uso da terceira pessoa.
Preciso falar uma coisa sobre esse conto. Eu geralmente uso a primeira pessoa quando narro uma história focada em apenas um personagem. Entretanto, nesse caso, decidi usar a terceira pessoa pelo fato de que o protagonista não se conhece. Ele não tem consciência das suas próprias limitações, dos seus próprios problemas. Imagine a dificuldade de te narrar a vida de uma pessoa assim, sendo que essa pessoa não se conhece. A história se tornaria muito menos profunda. Por isso eu acredito que a terceira pessoa veio bem a calhar nesse caso. Segunda pessoa. Eu coloquei a segunda pessoa por último por um motivo bem claro. É a menos utilizada. Poucos contos e romances utilizam a segunda pessoa. Ela é mais usada em poemas. É o tipo de narrativa que usa tu, você, e mostra um direcionamento entre o narrador e o alvo. O alvo da narração não precisa ser necessariamente o leitor. Na primeira pessoa, o alvo também não é o leitor. O narrador conversa consigo mesmo, explica-se para si mesmo, e nem sempre a gente percebe que ele está dialogando com o leitor. É como se estivesse em um processo de autoanálise, um processo muito solitário. Entretanto, na segunda pessoa, o narrador conversa com o leitor ou com uma outra pessoa. Para ambos os casos, ele usa o tu ou você. Normalmente, as narrações em segunda pessoa em contos e romances são direcionadas ao leitor, porque tem o objetivo de fazer com que o leitor entre no jogo, que participe, que se sinta como um personagem. Mas, como eu falei, nem sempre isso acontece. Alguns narradores direcionam a sua conversa para uma outra pessoa em específico, uma pessoa que não tem contato com o leitor. Escrevi um conto que é narrado com uma mistura de primeira e segunda pessoa. É uma coisa bem diferente para mim, foi a minha primeira experiência nesse tipo. Eu vou colocar um trecho agora para vocês darem uma olhada. E quando o autor usa mais de uma pessoa na história? Pode fazer isso? Pode sim. Na verdade, alguns autores priorizam esse tipo de coisa. No trecho que eu citei, eu uso a primeira pessoa e a segunda pessoa. Ao mesmo tempo que o personagem se explica para si mesmo, ele está se explicando para outras pessoas que também são protagonistas. Diferentemente da história em que o personagem conversa com o leitor, ele está conversando com pessoas específicas que têm histórias definidas, que têm uma vida, por assim dizer. E sim, você pode alternar entre primeira, segunda e terceira pessoa, mas isso tem que obedecer à coerência. A maior parte dos autores que eu vejo que faz essa alternação faz isso por capítulos. Em um capítulo dedicado a um personagem, coloca em primeira pessoa, em outro coloca em terceira pessoa. E isso é muito interessante, porque não deixa a história bagunçada. Na verdade, até coloca elementos que fazem com que o leitor perceba qual personagem é alvo daquele capítulo. O livro Até Você Ser Minha, da Samantha Reis, utiliza uma mistura de primeira e terceira pessoa. Nos capítulos narrados pela protagonista, Cláudia, a narração é em primeira pessoa. Nos capítulos narrados pela babá, Zoe, também é em primeira pessoa, mas na visão dos detetives, que é uma coisa mais ampla, até porque narra a vida de duas pessoas ao mesmo tempo, dos dois detetives, é em terceira pessoa, é mais abrangente. E funciona muito bem. As duas primeiras narrações, em primeira pessoa, servem para causar uma maior empatia no leitor. E a terceira, que é em terceira pessoa, dá uma visão maior dos fatos, da investigação. É realmente uma tacada de gênio da Samantha Reis. Isso me fez, inclusive, pegar um gosto em alternar entre primeira e terceira pessoa nos meus livros. Normalmente o personagem principal narra em primeira pessoa. Já a terceira pessoa é utilizada pelos personagens secundários, para dar uma maior visão dos fatos. E como você escreve? Conte para mim. Você escreve em primeira, terceira pessoa, segunda talvez? Se você gostou do vídeo, se você acha que ele te ajudou, eu peço algumas coisas para você, por favor. Primeiramente, para você dar um like, uma joinha. Em segundo lugar, gostaria que você se inscrevesse no canal, porque é muito importante para mim e vai me ajudar muito. Mais inscritos eu consigo mais visualizações e por conseguinte eu consigo alcançar mais pessoas, conversar com mais pessoas. Gostaria que você comentasse se isso te ajudou de alguma forma, que tipo de dica para escritor você gostaria de ver aqui no canal. E é isso, siga o blog que eu vou deixar na descrição, siga a página. Eu espero que goste dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau.